Se os irmãos puderem ficar em pé, para que possamos fazer a leitura da palavra de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 40 ao 45. Eu vou ler em Marcos, mas o mesmo texto está em Mateus e Lucas também. Mas Marcos é um pouco mais minucioso. Amém? Nós estamos sem o Data Show, tivemos um problema na placa-mãe do computador. Amanhã o Wagner vai arrumar. Por isso que nós não estamos com Data Show. Mas daí é bom que o crente vai agora para a Bíblia, né? Aí não fica esperando pelo Data Show. Isso, abra a tua Bíblia aí. Olha aí que benção. Marcos 1:40, e aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe, e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, e disse-lhe: quero ser limpo. Quero ser limpo. Tem uma vírgula ali, né? E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo despediu e disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. De sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Amém? Tome assento, por bondade, meus irmãos. Além de Marcos, no capítulo 1, versículo 40 ao 45, Mateus, capítulo 8, versículo 1 ao 4, e Lucas, capítulo 5, verso 12 ao 16, também traz o mesmo registro. Nós sabemos que os evangelhos sinóticos, que são os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm muitas similaridades entre eles. Milagres que foram registrados em um, também foram registrados nos outros dois. E cada um deles, sobre este fato, ou sobre este milagre que aconteceu na vida do leproso, descreve a narrativa de um ponto de vista. Exemplo, Mateus descreve Jesus descendo do monte e tendo um encontro com o leproso. Marcos já traz o registro de Jesus pregando na região da Galileia e depois entrando num vilarejo. E Lucas, ele descreve o encontro de Jesus com esse leproso depois do chamado dos discípulos. Mas todos eles se envolvem depois do sermão do monte. É porque Mateus ele é mais sistemático. Mateus ele é um pouco mais minucioso, porque Mateus ele foi uma testemunha ocular, diferente de Marcos e de Lucas. Lucas era um médico amado, discípulo de Paulo, que acompanhou a Paulo em suas viagens missionárias, inclusive estava com Paulo nos últimos dias da sua vida. E Marcos foi aquele jovem que Paulo o rejeitou porque ele se mostrou covarde diante da perseguição, retornou. Barnabé, então, adota a Marcos. Lá no final da vida de Paulo, Paulo chama novamente a Marcos, dizendo que Marcos é muito útil. Marcos, ele não foi uma testemunha ocular, mas dá para se dizer que Marcos foi sim um discípulo de Jesus, que acompanhou os apóstolos,
enfim. Então, cada um deles traz a sua interpretação ao fato. Outro ponto interessante que nós encontramos nos sinóticos é que nós temos diferentes vocabulários. Exemplo, Mateus vai dizer que quando este homem se aproxima de Jesus, ele o adora. Marcos vai dizer que este homem, ele chega até Jesus rogando e se pondo de joelhos. Lucas registra que este homem, ele se joga ao chão, com o rosto ao chão, no pó, e roga ao Senhor. E todos os três estão amplamente certos, porque cada um viu no seu ponto de vista, ou na sua própria escrita. E o que nós encontramos nesse texto? O que nós encontramos neste milagre? Primeiro, uma grande necessidade. Um homem leproso. Lucas, quando vai registrar sobre este fato, e ele traz do ponto de vista médico, e ele diz que este homem está todo leproso, isto é, todo o seu corpo está leproso. E a lepra era uma das doenças mais terríveis do mundo antigo. E os rabinos da época, eles relacionavam em torno da lepra, ou falavam que existiam 72 tipos de lepras, curáveis e incuráveis. A lepra desse homem era incurável. E o que é a lepra? Lepra significa descascar. É alguém que é tomado por uma enfermidade terrível, em condições severas, atinge o corpo, e com o passar do tempo, pela severidade da enfermidade, o homem acaba, ou aquele que contrai a lepra, vai perdendo partes do seu corpo, um braço, uma mão, um dedo, uma orelha. Então, por isso que a lepra era temida. E era uma doença que não tinha, a mais severa, não tinha cura. E essa doença, quando ela atacava alguém, a pessoa ela não sofria apenas a enfermidade física que a atacava, mas ela também sofria no lado social. Levíticos capítulo 13, 14, Levíticos fala a respeito das leis que foram impostas por Deus, traz a conotação de que o leproso teria que ser afastado do convívio social, da comunidade, da família, ou para um leprosário, ou para fora da cidade, em alguma caverna. Ele não podia ter contato com ninguém. E quando alguém tinha lepra, ele tinha que primeiro se apresentar ao sacerdote, a Arão, lá em Levíticos, ou aos sacerdotes daquele tempo. E o sacerdote, então, que era um médico sanitário, identificava se aquela condição da lepra que atacou devido à pessoa, tal pessoa teria que ser afastada ou não. Ela ficava 7 dias afastada, depois voltava para a nova inspeção, e o sacerdote então dava o veredito se tal pessoa tinha que ser afastada severamente, para sempre, do convívio social. Quando uma pessoa era curada da lepra, ela tinha que se apresentar ao sacerdote, o sacerdote dá o veredito de que aquela pessoa foi curada. Há um escritor chamado Larry Richards que diz que o impacto social da lepra era ainda maior do que os seus problemas físicos. Além do sofrimento afligido por tal enfermidade,
a pessoa tinha que ficar isolada de todos, dos filhos, da esposa, dos pais, dos amigos, da comunidade. E uma pessoa leprosa, ela tinha que se afastar, ou quando ela estivesse andando, ela tinha que ter uma certa metragem da pessoa sadia, ou da pessoa sã. E quando a pessoa passava por ela, ela tinha que gritar: imundo, imundo, ou impuro, impuro, para que tal pessoa que quando passasse por ela, não passasse perto, se afastasse desta pessoa. A lepra hoje é conhecida como hanseníase. E a lepra, ela tem probabilidades de ser tratada. Só que naquela época, naquele tempo, naquela ocasião, não tinha tratamento para a lepra. O tratamento para a lepra era a pessoa ficar afastada, sem cuidado, sem amparo. Tratamento para aquela pessoa era aquela pessoa viver as migalhas, longe. Ela não podia nem entrar no templo, não podia entrar na sinagoga, ela não podia cultuar a Deus. Ela não tinha oportunidade de louvar ao Senhor, de adorar ao Senhor. A lepra era visto como algo contagioso. Tinha que ser afastado, distante, longe. A lepra também era visto como algo pecaminoso. E por algumas vezes nós observamos no Antigo Testamento pessoas que foram atacadas pela lepra. Miriam foi atacada pela lepra por desobediência. Geazi, o servo de Eliseu, com seu olho grande, nos despojos ou nos presentes que Naamã trouxe para Eliseu, e Eliseu não aceitou. E Geazi foi atrás disso, porque o olhar de Geazi não era espiritual, era ganancioso, era no lucro, era no dinheiro. E a enfermidade que estava sobre Naamã, que agora estava voltando para sua casa curado, veio sobre Geazi. A ira de Deus veio sobre Geazi em torno de uma lepra. Então os leprosos eram tidos como pecaminosos. Não podiam estar perto de alguém. Só que Jesus, então, entra neste vilarejo que este homem mora, habita. E se nós olharmos no texto de Marcos, no primeiro capítulo, nós vamos ver algumas curas que Jesus fez, que Jesus realizou. E todas as curas que Jesus realizou antes dessa, Jesus é que vai ao encontro. Na questão deste leproso, não é Jesus que vai ao encontro dele, é ele que vai ao encontro de Jesus. Ele sabia que na condição dele, na situação dele, somente Jesus poderia purificá-lo, limpá-lo. Este homem, então, leproso, necessitado, vai ao encontro de Jesus. E ele quebra, Anderson, todos os protocolos da lei, das tradições, porque ele não podia chegar perto de ninguém, encostar em alguém, falar com alguém. O convívio dele tinha que ser com outros leprosos. Só que ele rompe todos os protocolos, tanto da lei como da tradição que dizia: tu não pode chegar perto de ninguém, tu não pode encostar em alguém. Só que aquele homem sabe que o homem que está entrando no vilarejo,
a qual ele mora, que o homem que está entrando no vilarejo, que ele conhece, este homem que está entrando no vilarejo, que é Jesus, tem poder e pode limpá-lo da lepra. Ele então vai ao encontro de Jesus, e o que nós percebemos é determinação, e aproximou-se dele, de quem? De Jesus. E aproximou-se de Jesus um homem leproso, rompendo paradigmas, protocolos, tradições, e ele vai ao encontro de Jesus. Adolf Pohl, um teólogo, sobre esse texto, ele faz o seguinte comentário: do versículo 45, entende-se que o miserável leproso forçou a passagem até Jesus no meio de um povoado. Ele rompeu tudo para ir ao encontro de Jesus. Ele não olhou para quem estava à direita, à esquerda, a sua retaguarda. Ele focou e determinou em Jesus apenas sua esperança e sua fé. E ele vai ao encontro de Jesus. Ele simplesmente rompeu a zona de proteção que os sadios se cercaram. Quando ele surgiu, para horror dos circundantes, num piscar de olhos, os lugares ficaram vazios. É o leproso. Se afastemos deles. Talvez ele vai ao encontro de Jesus gritando: imundo, imundo, para que as pessoas se afastem mesmo. E ele possa chegar até o seu destino, que é ter um encontro real com Jesus. O único que não fugiu, o único que não se afastou, o único que permaneceu no lugar foi Jesus, esperando aquele leproso para ser tocado por ele. O leproso, ele se aproxima de Jesus, no texto de Marcos, rogando e de joelhos. Mateus, ele chega, ele se aproxima de Jesus, o adorando. Ele reconhece que Jesus é o Messias. Ele sabe que aquele que está à frente dele é o Filho de Deus. Então ele chega se prostrando, adorando, com o rosto no pó, como Lucas afirma. E ele roga a Jesus: se quiseres, podes purificar-me. Ele não faz um pedido, pastor Josemar, para que Jesus apenas o cure, mas para que Jesus o limpe, para que Jesus o torne cerimonialmente puro, limpo, para que ele tenha novamente convivência social, para que ele possa participar dos cultos, para que ele possa ir à sinagoga, para que ele possa ir ao templo, para que ele possa participar das festas em Jerusalém, porque ele é um judeu, para que ele possa louvar ao Senhor no templo e se alegrar com a sua família. Então ele não quer apenas que Jesus o cure, mas ele deseja que Jesus o torne limpo, porque a lepra era tido como uma enfermidade de impureza. Então necessário é ser limpo. É muito mais do que cura, é uma limpeza do corpo e da alma deste leproso. A alma dele foi atingida, as emoções dele foram atingidas, os sentimentos dele estavam atingidos. Não apenas o corpo era leproso, mas a alma era leprosa. As aflições tornaram a alma daquele homem leproso, cheio de sentimentos, de amarguras, de incertezas, de dúvidas. Mas ele sabe que Jesus está entrando no vilarejo. Tem alguém que está entrando aqui que pode me limpar, que pode fazer algo pela minha alma. E o interessante é que ele faz um pedido. O
pastor Hernandes Dias Lopes, a respeito deste pedido angustiante, ele diz: o leproso não exige nada, mas suplica com fervor. Ele não decreta, roga. Ele não reivindica direitos, mas clama por misericórdia. Ele não impõe seu querer, mas demonstrou plena submissão à vontade soberana de Jesus. Se quiseres, podes me limpar. Ter fé na vontade de Deus, às vezes é mais paradoxal do que fé em cura. E se Jesus disser não, eu vou continuar tendo fé que Ele continua sendo Deus? E se Jesus não curar, eu vou continuar tendo fé que Ele ainda é Deus? Às vezes a gente crê num Jesus que cura, mas não crê num Jesus que tem vontade plena e soberana. Aquele homem, ele não decretou nada. Jesus, tu tem que me curar. Tu deves me curar. Aquele homem chega com humildade, com submissão. Ele já está todo arrebentado. A lepra já dominou todo o seu corpo. Jesus, se quiseres, podes me limpar. Eu quero voltar a ver a minha casa, a minha família. Eu quero voltar a ter liberdade de ir ao templo. Eu quero voltar a ter liberdade de participar das festas de Jerusalém. Se quiseres, podes me limpar. Salmos de número 51 e 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito não o desprezará. Quem chega com arrogância, prepotência, se achando tal diante de Deus, volta para casa vazio e frustrado. Mas quem chega quebrantado, contrito, pelo menos o toque de Jesus vai ter sobre a sua alma, sobre o seu coração. E o interessante é que a reação de Jesus por aquele homem foi de compaixão, se compadecendo. E o único evangelho que traz esta ideia ou esta palavra compaixão é o evangelho de Marcos. E Marcos, ele fala muito sobre a humanidade de Jesus, a autoridade de Jesus como Filho de Deus e como homem. E Marcos, ele trata muito das questões da emoção que envolvia Jesus, como ato de ter compaixão, benevolência, misericórdia. E a ideia de compaixão no texto, ou no seu original, no grego, é alguém que está sentindo algo que vem das suas entranhas, que vem do seu íntimo, sentimento de aflição ou de sofrimento por alguém. É sofrer vendo o sofrimento do outro. É chorar com os que choram. É ver a necessidade e o dilema da vida do outro e ter compaixão, e sentir algo que venha das entranhas. Foi o que Jesus sentiu por aquele homem. E Jesus, Marcos, tomado por compaixão, envolvido pela compaixão, estendeu a mão e o tocou. E aqui está uma grande questão que envolve a lei. Se Jesus toca, ele se torna impuro, o cara é leproso. Se Jesus toca, ele vai ficar contaminado, ele é leproso.
Só que Jesus, ele vai além. Jesus não quer apenas falar, ele quer tocar. Diferentemente dos rabinos da época, dos mestres da lei, dos fariseus, daqueles que faziam culto nas sinagogas, diferentemente desses que não tocavam para não ficar cerimonialmente impuros, Jesus toca. Ele primeiro toca, pode observar o texto. Depois ele fala. Isso é gesto físico. Esse homem não estava mais sendo abraçado, ninguém mais tocava nele. Ele não sentia mais o calor de um abraço ou de um toque de um familiar seu, dos seus filhos talvez, da sua esposa talvez, de um familiar seu. Jesus vai além. Jesus traz o conforto social àquele homem. Ele toca. Ele toca naquele homem e ele então vai dizer: quero. Jesus, se tu podes. Jesus, se queres, bem podes me limpar. Jesus então vai dizer: quero. Jesus toca e diz: quero. Quando Jesus falou quero, na mesma hora, a lepra que cobria o corpo daquele homem desapareceu. Jesus falou quero e ficou limpo, não tinha mais lepra sobre o corpo daquele homem. Verso de número 42, no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. A lepra era tratado como algo impossível de ser curado. Só Deus podia curar, só Deus podia fazer, só Deus podia limpar, só Deus podia purificar o homem. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Verbo encarnado que se manifestou. Então quem estava na frente daquele homem era Deus, era o Senhor, era o Todo-Poderoso. E quando ele falou quero, na mesma hora a lepra desapareceu e aquele homem ficou limpo, purificado. Ele é o Todo-Poderoso. O puro tocou o impuro e o impuro ficou purificado. Somente o puro podia tirar a impureza daquele que era impuro. Somente Jesus tinha poder e tem poder de libertar você da impureza e lhe tornar puro. Tanto é que logo em seguida, no capítulo 2, aqui Jesus está demonstrando o seu poder sobre a enfermidade, sobre a lepra e limpando aquele homem. No capítulo 2, ele mostra a sua autoridade sobre o pecado. Do paralítico de Cafarnaum, antes de Jesus curar ele, Jesus disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Quem é que pode fazer o impossível senão Deus? Quem é que pode libertar um homem da lepra senão Deus? Quem é que pode limpar um homem da lepra senão Deus? Jesus é Deus e Ele tem poder de fazer o que Ele quer. Esse é o nosso Jesus. Jesus é a causa do impossível acontecer. Uma enfermidade incurável encontrou-se com Todo-Poderoso. A impureza, Eliezer, que dominava aquele homem, deu local agora para a pureza que adentrou ao corpo e à alma daquele homem. Aquele homem se tornou purificado. Daí Jesus pede para ele que não diga nada a ninguém. E Jesus é enfático, Jesus o repreende. Vá direto a Jerusalém e se mostra aos sacerdotes,
Por que se mostrar os sacerdotes? Era o sacerdote que dava o veredito se aquele leproso, que não é mais leproso, pode voltar ao convívio da comunidade, da sua família. E era o sacerdote que ia testemunhar publicamente a cura ou a limpeza da lepra na vida daquele homem. Só que aquele homem, afoito, saiu gritando para todo mundo, desobedecendo uma ordem de Jesus, emocionado e dizendo: Jesus me curou. E todo mundo naquele vilarejo conhecia ele. Por que Jesus não queria que aquele homem expôsse aquele milagre? 2 motivos. Primeiro, Jesus não queria que o povo o propagasse por um milagreiro. Jesus o milagreiro, não. É porque essa não era a missão de Jesus. Segundo, a missão de Jesus era pregar o evangelho, cura, milagres, eram circunstâncias. Tanto é que a fala daquele homem prejudicou o trabalho missionário de Jesus naquela região, porque ele não conseguiu entrar na cidade. Veja o último versículo aí. Ele não conseguiu entrar na cidade, ele teve que ir para os locais desertos, só que daí a multidão ia atrás dele. E atrás dele nos desertos. Mas algo que nós podemos extrair, algo que nós podemos aprender, é que o sacerdote poderia declará-lo limpo. Verso 44, quando Jesus manda ele até o sacerdote. Mas só Jesus podia torná-lo limpo. Eu posso declarar, mas só Jesus que pode fazer. Eu posso falar, mas é só Jesus que tem poder de fazer. Todo sacerdote era limitado. Jesus, o sumo sacerdote da igreja, não. O sumo sacerdote tinha todo o poder. Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 15. O escritor aos Hebreus vai dizer: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se, ter compaixão das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, faça como este leproso, vá ao encontro de Jesus. Faça como este leproso, não espere, seja determinado e vai ao encontro de Jesus. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O que você pode aplicar na sua vida é que não existe nada que Deus não possa fazer. Se quiseres, podes fazer. Se quiseres, podes operar. Se quiseres, podes mudar a minha situação. Se quiseres, pode mudar o cenário, o quadro em que está a minha vida, minha casa, minha família, meu lar, meus sentimentos, minhas emoções. Se quiseres, podes. Eu trago uma palavra de Deus ao seu coração e eu creio naquilo que está registrado. Hoje Jesus está dizendo: quero. Então seja tocado pelo poder de Deus. Tudo que Jesus quiser fazer, Ele faz. Ele é soberano. Tudo que Ele quer fazer, Ele faz. Salmos de número 115, verso 3. Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Jó capítulo 42, verso 2. Eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos ou pensamentos pode ser impedido. Mateus capítulo 19, versículo 26. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é
possível. Efésios 3, 20 e 21, que o pastor Oswaldo fez menção. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. O nosso Deus não tem limite para operar e para fazer o que Ele quer. Fique de pé por bondade. Se quiseres. Se quiseres. Podes me limpar? Quero. Quero fazer, quero atuar, quero operar, quero mudar a sua vida, quero. Quais são as causas que têm lhe afligido? Qual é a lepra que tem afligido a sua alma, a sua vida? E hoje a pergunta soa: se quiseres. Às vezes a lepra não é física, às vezes é espiritual. Está lá no coração, está lá na alma, está nas emoções, está nos sentimentos. Se quiseres, Jesus está aqui nesta noite. O Verbo está aqui nesta noite. A palavra dele está aqui nesta noite. Para operar na sua vida aquilo que Ele quer fazer, não aquilo que você quer, mas aquilo que Ele quer fazer. Tem áreas da sua vida que precisam do toque de Jesus. Tem áreas da sua casa que precisam do toque de Jesus. Pode ser que as pessoas olhem torto, não cheguem perto, mas Ele não foge de você, Ele te espera. Ele te espera, e aproximando-se o leproso de Jesus, Jesus teve íntima compaixão, ficou ali esperando ele, se aproxima de Jesus nesta noite. Ele quer fazer algo na sua história, Ele quer fazer algo na sua casa, Ele quer fazer algo no seu coração, Ele quer fazer algo na sua mente, Ele quer fazer algo na sua alma. Se aproxime de Jesus esta noite. Seja determinado como este leproso foi. Rompa os protocolos. E vá ao encontro de Jesus. Às vezes nós nos rotulamos, eu sou crente há tantos anos. E a gente se rotula num problema, numa dificuldade. E não vamos ao encontro de Jesus. E ficamos carregando aquilo. Alimentando aquilo, e aquilo vai nos sugando e nos matando, como a lepra com o tempo vai destruindo o corpo. Desta noite, Jesus está lhe chamando: venha ao meu encontro, venha ao meu encontro, venha ao meu encontro. Eu quero te abraçar, eu quero te tocar. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Se quiseres, se quiseres, se quiseres, se quiseres, se quiseres, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Quando você se aproxima dele, sinta o toque de Jesus, sinta o toque de Jesus, sinta o toque de Jesus. Sinta Jesus te tocando e sinta Jesus dizendo: quero, 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 quero. Haverá um milagre da parte de Deus sobre a tua vida. O Deus do impossível vai atuar. É impossível aos homens, mas não é para
Deus. É impossível a nós, mas não é impossível para o nosso Deus, que é soberano e que está olhando para você. E quando você for ao encontro, o toque do eterno, do poderoso, do nosso Cristo, do nosso Rei, do nosso Mestre, te tocando, te curando, te limpando, te renovando, te fortalecendo. Feche os teus olhos aí onde você está. Por um momento converse com teu Jesus. Fale com Ele: Senhor, se quiseres, eu preciso tanto, Senhor. A minha alma está necessitada de Ti, só Tu podes. Só Tu podes fazer, só Tu podes operar, só Tu podes tocar. A necessidade não é comigo, mas é lá na minha casa, é com um irmão meu, é com um parente meu, é com um amigo meu, é com meu filho. Se Tu queres, se Tu queres, se Tu queres, se Tu queres. Está descendo uma brisa do meu Jesus nesta noite sobre a tua vida. Uma graça do meu Jesus sobre a tua vida, sustentando você. Vendo a sua determinação e fé, com humildade, com o coração contrito, se achegando a Ele. Ele não está rejeitando, Ele não está desprezando, Ele não está se afastando, pelo contrário, Ele está te aproximando dEle, Ele está te aproximando dEle. Sinta o toque de Jesus aí, sinta a mão do teu Jesus lhe tocando, sinta o bálsamo de Jesus, a brisa do Espírito Santo, vindo sobre a tua alma, vindo sobre o teu corpo, vindo sobre o teu coração, vindo sobre a tua mente. Sinta esta brisa, este bálsamo do nosso Senhor, do nosso Salvador, vindo sobre você e dizendo: eu quero te tornar limpo, eu quero te tornar alvo do meu milagre, eu quero te tornar alvo da minha bênção. Bendito é o teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Quando toda esperança terminar, Aleluia. quando não te der mais força para orar, clame a Ele. Bendito é o nome de Jesus. Deus conhece toda a tua aflição, Ele sonda a sua vida, meu irmão. Clame a Ele, não se desespere, a luta vai passar, a sua vitória logo vai chegar. Clame a Ele, o Senhor ouviu a sua oração, a vitória já está em tuas mãos. Clame a Ele. Pai, eu oro neste momento e eu creio no teu agir, Jesus. Eu creio nas tuas mãos que tocam, que são estendidas para tocar, para curar, para limpar, para purificar, para perdoar, para trazer ânimo, para trazer vigor, para consolar corações. Eu creio nas tuas mãos estendidas, Senhor meu Pai, para abraçar, confortar, alegrar, Senhor meu Pai, vidas. Nas suas mãos estendidas, trazendo bálsamo, contentamento para o nosso coração, para a nossa alma. Assim como este homem leproso foi limpo, foi curado, assim eu creio no teu agir nestes dias atuais. Nada é impossível para ti, tu és soberano. Se tu quiseres, tu podes todas as coisas. E quando tu queres fazer, ninguém te impede de atuar, ninguém te impede de fazer. Nada é impossível para ti, Pai. Continua com as tuas mãos estendidas sobre nós, nos tocando, porque nós precisamos de ti. Nós precisamos das tuas mãos, nós precisamos da tua graça, nós precisamos do teu amparo, nós precisamos do teu abraço. Nós precisamos da sua palavra, que tem vida e saúde para os nossos ossos. Continua, Senhor, meu Pai, com teu olhar sobre nós, com as tuas mãos estendidas sobre nós, Pai.
porque nós dependemos de Ti. Nós te agradecemos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Cante, meu irmão. Louve ao nome do Senhor. Ele está contigo, não te abandonou.